Bom dia. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês. E se vocês ouvirem barulhos, tá tendo uma obra bem do lado da minha casa, eu já peço perdão por isso. Mas eu espero que isso não distraia vocês. Amém? Eu vou ler em Salmo 19 e alguns versículos, tá? Eu vou ler o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. O versículo 11. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. O versículo 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço, e também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Nessa passagem, está falando, nessa parte, deste capítulo do Salmo 19, a partir do verso 7, está falando sobre os mandamentos do Senhor, sobre as leis do Senhor. O salmista, ele começa a falar quais são as características dos mandamentos, das ordens de Deus, das leis de Deus. Ele começa a falar aqui que são dignos de confiança, que a lei do Senhor revigora a nossa alma e traz alegria ao nosso coração. Ou seja, quando nós obedecemos a Deus, nos traz alegria, nos traz a verdadeira alegria quando nós escolhemos obedecer a Deus. E aqui fala assim: os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Quantas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não consegue compreender, que a gente não consegue enxergar de forma clara o que tem acontecido. E aqui está falando que os mandamentos do Senhor trazem luz aos olhos. Ou seja, quando obedecemos a Deus, Ele tira o tampão dos nossos olhos. Ele nos dá discernimento, Ele nos dá direção, Ele nos dá entendimento. E até o versículo 7, até o versículo 11... fala sobre as características dos mandamentos do Senhor. E no versículo 11 fala assim: por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer-lhes. Ou seja, se nós escolhemos obedecer a Deus, no final não, diariamente sempre há uma recompensa. Sempre há uma recompensa. O que quer dizer recompensa? Algo bom, algo que vai nos trazer algo bom. Amém? E no versículo 12, fala assim: quem pode discernir os próprios erros? Ou seja, quem pode reconhecer os próprios erros? Quem pode falar assim: nossa, nisso eu errei? Assim, por conta própria, do nada, assim. Quem pode? Eu acredito que nessa parte ele tá fazendo essa pergunta porque aquele que muitas das vezes é inocente, não conhece os mandamentos de Deus, muitas das vezes nem sabe que está errando. E quando a gente começa a conhecer a lei do Senhor, quando a gente começa a conhecer a vontade de Deus, a gente começa a entender: caramba, o que eu estou fazendo está errado. O que eu estou fazendo não tem agradado a Deus, porque a gente passa a conhecer os mandamentos dele, né? E aqui ele pede: absolva-me dos que eu desconheço. Ou seja, Senhor, livra-me dos erros que eu nem conheço. Muitas das vezes a gente está na presença de Deus, muitas das vezes a gente ama ao Senhor, a gente tenta ter uma busca com Ele, só que muitas das vezes a gente tem pecados que a gente nem conhece, nem sabe, nem tem a consciência que estamos pecando. E a gente precisa ter esse discernimento, a gente precisa ter esse entendimento da parte do Senhor para ver quais são esses pecados, que a gente muitas das vezes nem sabe que estamos pecando. Olha quão grave é isso, né? E aqui fala assim:
Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. O que são pecados intencionais? Eu posso dizer que aqueles pecados de estimação, aqueles pecados premeditados, aqueles pecados planejados, mas você pode falar assim, Mirella, existe isso? Sim, gente, existe. Pecados de estimação é aqueles pecados que a gente mantém na nossa vida, que a gente não para, é aquelas atitudes erradas que a gente não para de ter, mas que a gente sabe que está errado. E muitas das vezes, na nossa carne, a gente acaba, sem perceber, planejando essas atitudes, se programando para essas atitudes erradas, para esses pecados. E o salmista pede aqui, ó, também guarda o teu servo dos pecados intencionais e que eles não me dominem. Porque geralmente pecados de estimação têm o poder de nos controlar, têm o poder de nos dominar. Você concorda comigo? E aqui fala assim, então serei íntegro, inocente da grande transgressão. Ou seja, se o Senhor livrar ele desses pecados de estimação, se o Senhor livrar ele dos erros que ele até mesmo desconhece, que ele nem sabe que ele está errando, ele fala aqui que vai ser reto diante da presença de Deus, que vai ser inocente da transgressão, ou seja, que vai ser inocente da procrastinação, né, do caminho errado. Ele será inocente se isso Deus o fizer na vida dele. Eu tenho certeza que eu e você muitas das vezes tem algum pecado, tem alguma atitude que você se incomoda ao fazer e você sente que isso tem dominado você. E eu sinto que isso tem me dominado. O Senhor tem o poder de nos livrar disso. O Senhor tem o poder de nos libertar disso, né? E aí no versículo 14 fala que as minhas palavras da minha boca e a meditação do meu coração, ou seja, o que se passar no meu coração, sejam agradáveis a ti. Ou seja, aquilo que tiver no meu coração e aquilo que eu falar, que o Senhor venha se agradar, que o Senhor não venha se entristecer, porque nós sabemos que aquilo que está no coração sai pela boca. Por isso que o salmista falou isso. Então a gente precisa perceber o que está no nosso coração. O que está no nosso coração? O que tem estado no nosso coração? Será que tem agradado ao Senhor? A gente precisa meditar sobre isso. E no final do salmo ele fala assim: Senhor, a minha rocha e o meu resgatador. Ou seja, o salmista, ele afirma, ele tem a convicção que o Senhor é a força dele e o Senhor é o socorro dele. Resgatador fala de resgate, né? Fala de socorro. E ele afirma isso. É um salmo, né? É uma passagem bíblica que fala de arrependimento, que fala da gente reconhecer os nossos próprios erros, fala de obediência e fala de ajuda, pedido de ajuda a Deus. E na nossa vida com Deus, na nossa vida cristã, a gente precisa ter isso. No nosso relacionamento com Deus, precisa existir isso dentro de nós. Porque não tem como nós dizermos que seguimos a Cristo, dizermos que amamos a Deus, sem a gente ter obediência, arrependimento, e sem a gente ser dependente. Arrependimento, obediência e dependência. Essas três coisas não podem ficar fora da vida de uma pessoa que quer estar perto de Deus, que diz que segue a Cristo. Porque não tem como viver uma vida que é agradável a Deus sem obedecer a Ele. Sem se converter, sem se arrepender das nossas más atitudes. E sem entender que nós somos dependentes. Apesar que o nosso eu quer falar que não, mas sim, somos dependentes. Até aquele que não crê em Deus, até o ateu é dependente de Deus. Só que ele não sabe disso. Ele não acredita nisso. Então que através dessa passagem a gente possa entender. Através dessa palavra que a gente possa entender que
precisamos ter obediência, arrependimento e dependência. E que nossa vida venha a ser agradável a Deus. Amém? Que nós possamos pedir a Deus mais disso nas nossas vidas, no nosso relacionamento com Ele. Amém? Tenha uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e Deus abençoe.